Bem, agora falar sobre eixos principais e momento de inércia principais. Considere a superfície A e os eixos de coordenadas x e y. Então ele está se referindo a esses eixos de coordenadas x e y aqui da superfície A. E é para a gente considerar também que a gente já conhece o ix, conhece o iy e conhece também o produto de inércia. Bem, dessa superfície A, suponhamos que eles sejam conhecidos. Propomos determinar os momentos e o produto de inércia ix' e y' e ix' e y' de A em relação a novos eixos x' e y'. Então ele quer agora olhar para esses momentos aqui em relação a esse eixo x' e esse eixo aqui, o y'. Então vejamos como vai ser feito isso, né? Em relação a x' e y' obtidos por rotação dos eixos originais de um ângulo θ em torno da origem. Então esses dois eixos eles foram obtidos fazendo esse giro aqui de um ângulo θ. Observemos primeiro as seguintes relações entre as coordenadas x' e y' e as coordenadas x e y de um elemento de área dA. Então ele pegou aqui o elemento de área dA e ele observou o seguinte: quando ele olha essa coordenada x, melhor, ele quer estabelecer a coordenada x'. Então ele quer estabelecer essa medida daqui, que vem daqui até aqui. Quer estabelecer essa medida que está no eixo x'. Então, como estabelecer essa medida aqui, ó, esse nosso x' aqui, que é a coordenada do dA em relação ao eixo x'. E ele também quer saber a coordenada em relação ao eixo y'. Então ele quer saber esta medida aqui, que vem daqui, daqui do eixo x' até esse ponto. Ela vai parar mais ou menos aqui. Então ele quer saber essa medida aqui, que está relacionada ao elemento dA. Essa medida está relacionada aqui ao elemento dA. Então ele quer saber essas duas medidas. Então o que ele observou? Bem, se eu tenho aqui o ângulo θ, eu tenho aqui um triângulo retângulo, e aí a medida que vai daqui dessa origem até este ponto aqui do triângulo retângulo. Opa, deixa eu olhar o triângulo retângulo correto. Esse triângulo retângulo daqui. Esse triângulo retângulo daqui, tá? Então eu tenho aqui o ângulo θ e eu quero saber a medida daqui até aqui. Então até aqui o que eu tenho é justamente um dos catetos deste triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo é x. Então este cateto aqui, ele é x cosseno θ. X cosseno θ. Então essa minha medida x', que vai daqui até aqui, ela é daqui até aqui x cosseno θ. Fica faltando esse pedaço aqui. Aí para saber a medida desse pedaço, a gente olha para esse outro triângulo retângulo aqui, ó. Olha para esse outro triângulo retângulo. Deixa eu destacar esse outro triângulo retângulo. Ele está aqui, ó. A gente vai olhar para este outro triângulo retângulo, que ele está aqui. Esse é um cateto, este é o outro cateto dele, e a hipotenusa dele é essa aqui, ó. Aí quando você olha para este outro triângulo retângulo, você vê que a medida daqui até aqui, ou seja, esse cateto dele, é y seno θ. Daqui até aqui é y seno θ. Então essa medida total que vai desde a origem até aqui, que é a coordenada x' do elemento dA, ela vai ser x cosseno θ, que é a medida daqui até aqui, e depois a medida daqui até aqui é y seno θ. Por isso que a medida x', a coordenada x' do elemento dA vai ser x cosseno θ mais y seno θ. Agora pensando em relação ao eixo y, aí você tem, bem,
A coordenada que você quer é essa medida aqui. Então você pode ver como sendo essa medida toda aqui, desse cateto, que é, se aqui é y seno θ, aqui é y cosseno θ. Então, essa medida y' vai ser o nosso y cosseno θ, que é essa medida daqui até aqui, menos este pedacinho aqui, né? Esse pedacinho. Bem, mas se aqui é x cosseno θ, olhando para esse outro triângulo retângulo, esse pedacinho aqui vai ser x seno θ. Então é a medida toda desse cateto, que é y cosseno θ, menos esse pedaço do cateto, que é x seno θ. E aí ele estabelece as coordenadas desse nosso elemento dA como sendo dada por essas duas expressões. Ok. Agora a gente vai fazer uso dessas informações, né? A gente vai pegar essas informações e substituir nos dados que a gente já tem. Vejamos como. Bem, substituindo o y' que nós acabamos de achar, né? O y' que nós acabamos de achar na expressão para ix, aí a gente tem aqui a nossa expressão ix, ela nos dá a integral do y² dA, e nós vamos substituir o nosso y' no lugar desse y aqui. Então a gente vai ter que o nosso ix' vai ser o y' dA, mas o y' nós vimos que é isso aqui, né? Y', nós vimos que é isso aqui, é o y cosseno menos o x seno. Então, elevando isso ao quadrado, você tem o quadrado do primeiro, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que está aqui, e mais o quadrado do segundo, que está aqui, né? Aqui e aqui. Pois bem, então a gente tem, na verdade, quando a gente faz essas nossas contas, sim, aqui junto com esse, né? Claro, e isso aqui junto com isso. Quando você faz o produto 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem um x vezes y aqui multiplicando. E quando você faz o quadrado do primeiro, tem o y ao quadrado também. Ok. Mas quando você escreve dessa maneira, o que você vai perceber? Bem, nós temos o nosso x', perdão. Aí aqui o que a gente tem? A gente tem o cosseno ao quadrado, que está aqui fora, multiplicando a integral do y² dA. Mas a integral do y² dA é o nosso ix. E aí a gente tem menos 2 seno θ cosseno θ, está aqui o menos 2, está aqui o seno θ cosseno θ. Mas o que fica aqui na integral é justamente o nosso produto de inércia, né? Produto de inércia. Então está aqui o nosso ixy. E quando a gente olha para aqui, a gente tem seno ao quadrado, que está aqui fora, e tem a integral do x² dA, que é o nosso y, né? Bem, é o nosso momento de inércia de segunda ordem, o y. Ok. Aí, de modo semelhante, obtemos as expressões, quer dizer, se a gente fizer a mesma coisa, a gente fez usando o ix, né, a expressão do ix, e nós substituímos o nosso y'. Mas se a gente pegar o nosso y aqui, a gente substituir o x' aqui no lugar desse x, elevar ao quadrado e fizer contas muito parecidas, né? E no final aqui usar o nosso ixy e fazer o produto desses dois aqui dentro dessa integral, a gente vai obter essas outras expressões aqui, né? A gente já obteve essa expressão aqui para o ix', e se a gente fizer uso das outras expressões, a gente vai obter essa expressão para o nosso y' e essa expressão aqui para o nosso x' e y'. Bem, são muitas contas, a gente não vai fazer todas, já acompanhou a primeira, a segunda e a terceira. Quem quiser, é interessante fazer uma vez na vida, mas eu não vou fazer aqui nesse vídeo. Então, relembrando-se as relações trigonométricas, nós sabemos que o seno de 2 tetas ele é igual a 2 seno θ cosseno θ. O cosseno de 2 tetas é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. E o cosseno ao quadrado de θ pode ser escrito assim, o seno ao quadrado de θ pode ser escrito assim. São expressões da trigonometria básica já estudada pela gente, né? Aí vamos dar uma olhada o que a gente consegue com isso. Vamos lá. A gente observa o seguinte: quem é o nosso ix'? Vamos olhar um deles, né? Vamos olhar o ix'. Se a gente for fazer as contas com o nosso ix',
nós vamos ter ix, ok. Aí o ix está multiplicando o cosseno ao quadrado do θ. E o cosseno ao quadrado do θ, ele é 1 mais o cosseno de 2θ dividido por 2. Então fizemos essa primeira parte, ix cosseno de 2θ. Aí tem depois menos 2 vezes o ixy, que está multiplicando o seno de θ vezes o cosseno de θ. Bem, mas 2 vezes seno θ cosseno θ, a gente tem aqui, ó, 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ. Então, isso daqui passa a ser o nosso ixy multiplicando nosso ixy multiplicando 2 seno θ cosseno θ, que é o seno de 2θ. E depois a gente tem mais o que? A gente tem mais o nosso iy mais, vou colocar aqui embaixo, mais iy, que está multiplicando seno ao quadrado do θ. E o seno ao quadrado do θ pode ser escrito como 1 menos o cosseno do 2θ dividido por 2. Ok. Então, depois de feito as substituições aqui, a partir das relações trigonométricas conhecidas, a gente vai tentar verificar se isso realmente é o que está ali em cima. Vamos lá. Vamos fazer as contas. Você tem aqui, essa parte já aparece, né? Essa parte aqui, menos ixy seno de 2θ, já está aqui, ó. Menos ixy seno de 2θ. Então a gente só precisa se preocupar com essa parte aqui para ver se dá isso. Mas dá, né? Porque isso daqui vai ser igual, fazendo as continhas. Quando você distribuir aqui, vai ficar duas frações com denominadores iguais, né? Denominador 2. Então vou fazer uma fração só, grandona, com um único denominador 2. E vou repetir o resto. Menos ixy seno de 2θ, que já está igual aqui. Então vamos olhar esse restante. Vai ficar ix mais ix cosseno do 2θ. E aqui vai ficar mais iy menos iy cosseno de 2θ. Pronto. Agora ficamos com uma fração só, mas olhando para aqui, como eu quero duas frações distintas, eu vou ver se eu consigo separar em duas frações distintas. Bem, x e y é o que está aqui no início, ó. Então eu posso colocar ix mais y sobre 2. Ok. Aí mais uma outra fração sobre 2, né? Vamos ver se a outra fração sobre 2 corresponde ao que a gente quer. Vamos lá. A outra fração sobre 2 vai ser ix cosseno θ menos iy cosseno θ. Então vai ficar ix menos iy, e o cosseno θ a gente coloca, cosseno de 2θ. E o cosseno de 2θ a gente coloca em evidência. E o restante é o que já tinha antes. Realmente fica exatamente o que a gente tinha aqui, né? Isso. Então, ok, verificamos aqui a 9.18. Com certeza, a verificação da 9.19, que vai ser feita a partir da 9.16, e da 9.20, que vai ser feita a partir da 9.17, vão também coincidir com isso tudo que está aqui. Ok? Bem, então, verificadas as contas, vamos deixar essa parte agora do ciclo para um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo.